A Bíblia conta histórias de muitos indivíduos fascinantes, mas poucas vidas são tão intrigantes e misteriosas quanto a de Enoque. Diferente da maioria das figuras nas Escrituras, Enoque não experimentou a morte no sentido convencional. O livro de Gênesis nos diz que Enoque caminhou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa declaração enigmática sugere um relacionamento único e íntimo com o divino, destacando Enoque como um indivíduo singularmente justo. A história de Enoque desperta curiosidade e admiração. Como ele alcançou um relacionamento tão próximo com Deus? O que realmente significa caminhar com Deus? E o que podemos aprender com sua vida extraordinária? Ao longo dos séculos, a história de Enoque inspirou inúmeras interpretações e discussões teológicas. Ele permanece como um testemunho do poder transformador da fé e da possibilidade de experimentar uma profunda conexão com o divino. Nesta exploração da vida de Enoque, vamos nos aprofundar nessas questões e em outras, buscando desvendar as lições escondidas em sua história enigmática. A vida de Enoque, embora envolta em mistério, ocupa um lugar significativo na história bíblica. Ele é uma figura que, apesar de aparecer brevemente nas Escrituras, deixou um impacto duradouro e profundo. Ele nasceu em uma linhagem que descendia diretamente de Adão, o primeiro homem. Esta linhagem era marcada por figuras notáveis que desempenharam papéis cruciais na narrativa bíblica. Como a sétima geração a partir de Adão, Enoque herdou um mundo ainda lutando com as consequências da entrada do pecado no mundo. Este era um tempo de grandes desafios e mudanças, onde a humanidade começava a se afastar dos caminhos de Deus. No entanto, em meio a um mundo que se afastava de Deus, Enoque escolheu um caminho diferente, um caminho de retidão e fé inabalável. Ele se destacou por sua devoção e compromisso com os princípios divinos. A Bíblia descreve Enoque como um homem justo que andou com Deus. Esta descrição simples, mas poderosa, encapsula a essência de sua vida e caráter. Essa frase, repetida 2 vezes em Gênesis, destaca a característica que define sua vida. Andar com Deus implica uma relação íntima e contínua, uma vida vivida em constante comunhão e obediência. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Enoque buscou viver em harmonia com a vontade de Deus, buscando uma vida de integridade e obediência. Ele não se conformou com os padrões de sua época, mas escolheu seguir um caminho de justiça. Seu exemplo serviu como um farol de esperança, demonstrando que, mesmo em um mundo marcado pelo pecado, um relacionamento próximo com Deus era possível. Enoque mostrou que a fé verdadeira pode transcender as circunstâncias mais difíceis. O legado de Enoque se estende além de sua própria vida. Sua influência foi sentida por gerações, inspirando aqueles que vieram depois dele a buscar uma vida de fé e devoção. Ele foi o pai de Matusalém, que detém o recorde da maior longevidade humana na Bíblia, vivendo 969 anos. A vida longa de Matusalém é frequentemente vista como um testemunho da bênção divina sobre a linhagem de Enoque. Enoque também foi o bisavô de Noé, o homem justo escolhido por Deus para sobreviver ao grande dilúvio. Através de Noé, a linhagem de Enoque continuou a desempenhar um papel crucial na história da salvação. Assim, a influência de Enoque ressoou através das gerações, moldando o curso da história bíblica e lançando as bases para uma aliança renovada entre Deus e a humanidade. Sua vida e legado continuam a inspirar aqueles que buscam viver em comunhão com Deus, mostrando que a fé e a retidão podem deixar uma marca indelével na história. A frase "caminhou com Deus" encapsula a essência da vida de Enoque e serve como um tema central em toda a Bíblia. Esta frase não é apenas uma descrição de um comportamento, mas um convite para todos os crentes. Mas o que realmente significa caminhar com Deus? É uma jornada espiritual que vai além das ações externas.
significa uma vida vivida em constante consciência da presença de Deus, onde cada pensamento e ação são influenciados por essa consciência. Uma vida caracterizada pela obediência, comunhão e um profundo desejo de agradar a Deus. É um compromisso diário e uma busca contínua. A vida de Enoque exemplifica esse conceito profundo. Ele viveu em uma época de grande corrupção, mas escolheu um caminho diferente. Ele não apenas reconheceu a existência de Deus, ele fez de sua vida uma oferta contínua de devoção e obediência. Ele buscou ativamente alinhar sua vontade com a vontade de Deus, vivendo cada dia em estreita comunhão com o divino, Essa caminhada não era um passeio passivo, mas uma busca ativa, exigindo dedicação, disciplina e um anseio constante por crescimento espiritual. Enoque nos mostra que caminhar com Deus é um processo dinâmico, mas uma busca ativa, exigindo dedicação, disciplina e um anseio constante por crescimento espiritual. Séculos depois, Noé, descendente de Enoque, incorporaria esse mesmo princípio. A Bíblia descreve Noé como um homem justo, irrepreensível entre o povo de seu tempo, e ele andou fielmente com Deus. Como Enoque, Noé se destacou de sua geração. Escolhendo obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo quando pareciam impossíveis. Ambos os homens servem como exemplos poderosos do que significa priorizar um relacionamento com Deus acima de tudo. Eles nos mostram que, independentemente das circunstâncias, é possível viver uma vida de fé e devoção. A vida de Enoque, embora breve para os padrões bíblicos, oferece profundas lições para pessoas de todas as gerações. Ele viveu em uma época de grande corrupção e maldade, mas escolheu um caminho diferente, um caminho de retidão e fé. Sua vida é um testemunho de que é possível viver em comunhão com Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em caos. Sua história nos ensina que uma vida vivida em comunhão com Deus é possível, mesmo em meio a um mundo cheio de distrações e tentações. Enoque caminhou com Deus por 300 anos, um feito notável que demonstra sua dedicação e compromisso. Ele não se deixou levar pelas influências negativas ao seu redor, mas manteve seu foco no divino. A fé inabalável de Enoque, diante da adversidade, nos lembra que a verdadeira realização não vem de buscas mundanas, mas de buscar um relacionamento profundo e duradouro com o divino. Ele enfrentou desafios e provações, mas nunca perdeu a fé. Sua vida é um exemplo de perseverança e resiliência, mostrando que a fé pode nos sustentar mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, a história de Enoque destaca a importância de viver com integridade e propósito. Ele não apenas falava sobre sua fé, mas a vivia diariamente. Suas ações refletiam suas crenças, e ele se esforçava para ser um exemplo para os outros. Em um mundo onde a integridade muitas vezes é comprometida, Enoque nos mostra o valor de viver de acordo com nossos princípios. Em um mundo onde o compromisso e a ambiguidade moral muitas vezes prevalecem, a vida de Enoque permanece como um testemunho do poder da convicção inabalável. Ele não se conformou com os padrões do mundo, mas manteve-se firme em suas convicções. Sua vida é um lembrete de que a verdadeira força vem de dentro, de uma fé inabalável e de um compromisso com o que é certo. Ele escolheu viver uma vida que refletia suas crenças, demonstrando que a verdadeira fé não é apenas uma questão de palavras, mas de ações. Enoque não apenas falava sobre sua fé, mas a demonstrava através de suas ações diárias. Ele ajudava os necessitados, mostrava compaixão e vivia de uma maneira que inspirava os outros a fazer o mesmo. O legado de Enoque também nos lembra que nossas escolhas têm consequências de longo alcance. Cada decisão que tomamos, por menor que seja, pode ter um impacto duradouro. Enoque plantou sementes de fé e integridade que continuaram a crescer e a influenciar gerações muito depois de sua morte.
como o patriarca de uma linhagem que levou a Noé, a influência de Enoque se estendeu muito além de sua própria vida. Sua fé e suas ações moldaram o curso da história, preparando o caminho para eventos futuros significativos. Ele é um exemplo de como uma vida vivida com propósito pode ter um impacto duradouro. Sua decisão de caminhar com Deus teve um efeito cascata, moldando o curso da história e impactando as gerações futuras. Enoque não apenas viveu para si mesmo, mas para aqueles que viriam depois dele. Sua vida é um testemunho do poder de uma fé vivida com autenticidade e propósito. Da mesma forma, nossas escolhas hoje, não importa quão pequenas possam parecer, têm o poder de influenciar o mundo ao nosso redor e deixar um legado duradouro. Cada ato de bondade, cada decisão de viver com integridade, contribui para um impacto maior. Assim como Enoque, podemos escolher viver de uma maneira que inspire e influencie positivamente as gerações futuras. No entanto, é importante notar que o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia Sagrada. A decisão de não incluí-lo foi tomada pelos primeiros líderes da Igreja durante os concílios que definiram o cânone bíblico. Eles consideraram vários fatores, incluindo a autenticidade dos textos, a consistência com a doutrina cristã e a aceitação geral entre as comunidades cristãs da época. Muitos estudiosos cristãos evangélicos acreditam que, embora o livro de Enoque contenha ensinamentos valiosos, ele não foi inspirado pelo Espírito Santo da mesma forma que os livros canônicos da Bíblia. Portanto, ele é considerado apócrifo e não é usado como base para a doutrina cristã.